Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. A primeira edição de hoje, vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Último dia de outubro, né, terminando esse mês que foi muito ruim para o Vasco. O mês de setembro foi muito bom, mas outubro foi um mês que o Vasco oscilou bastante e infelizmente voltou, né, para a zona do rebaixamento. Tá aí ainda nessa luta, né, para sair da parte de baixo da tabela. A gente vai falar bastante aqui sobre o Vasco, evidentemente, falar também de basquete. O Vasco conseguiu mais uma vitória ontem. Novidades aqui sobre Vasco e Botafogo, né, em São Januário, já tem horário definido. Falaremos também sobre Paulinho e Verratti, uma boa informação, né, sobre esses dois jogadores. Enfim, o vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. No comentário fixado desse vídeo tem o link da 1xBet, tem o código promocional aqui do canal Machão da Gama, que vai te dar um bônus no seu primeiro depósito. Você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito lá na 1xBet. Basta utilizar o nosso código promocional, que o seu depósito vai dobrar, caso seja o primeiro. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Hoje já tem jogo que interessa ao Vasco, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia vai receber a equipe do Fluminense lá em Salvador. A gente vai ter que secar o Bahia, mas é muito difícil imaginar que o Fluminense vai conseguir tirar pontos do Bahia hoje. O Fluminense está totalmente focado, né, na final da Libertadores e vai jogar com um time completamente reserva hoje lá em Salvador. É um jogo que, enfim, o Fluminense está cagando e andando e é difícil imaginar também que o Fluminense vai querer fazer alguma coisa para ajudar o Vasco, né? Uma rivalidade que vem crescendo muito aí nos últimos anos, então é difícil imaginar que o Fluminense vai tirar algum pontinho do Bahia hoje. Vamos torcer para a incompetência do Bahia, né? Que o Bahia não consiga fazer um gol, que a bola não entre, enfim. Seria importante um tropeço do Bahia. Se o Bahia vencer, vai colocar ainda mais pressão no Vasco para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Cuiabá. Bom, antes de começar a falar aqui sobre Vasco e Cuiabá, etc e tal, expectativas para esse jogo, uma informação aqui sobre basquete, né? O Vasco ontem venceu o União Corinthians. O jogo foi disputado em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e o Vasco derrotou o União Corinthians por 74-65 no NBB. Foi a segunda vitória vascaína em 3 jogos na competição. O Vasco ontem teve a estreia do Marquinhos, que é um jogador bastante conhecido, né, no basquete nacional, uma boa contratação do Vasco para essa temporada, e ele se deu muito bem, marcando 17 pontos. O Vasco venceu aí a equipe do Corinthians e começa muito bem o NBB. O Vasco estreou em casa, em São Januário, sendo derrotado, né, e isso acabou causando um pouquinho de desconfiança em cima do projeto, mas nos 2 jogos seguintes, né, contra o Pato e agora também contra a equipe do União Corinthians, o Vasco consegue 2 vitórias importantes e começa muito bem, né, a NBB. O Vasco que montou um time bastante competitivo aí, feito pelo Ortega, pelo Lucas Tilt, enfim, a galera que pegou para administrar o basquete do Vasco e está fazendo um excelente trabalho. Falando agora aqui sobre futebol, a CBF confirmou ontem que a partida entre Vasco e Botafogo será realizada em São Januário, na segunda-feira, dia 6. Eu já tinha até dado essa informação no último vídeo aqui do canal. Porém, a gente tem mais um complemento dessa informação. A CBF confirmou o horário. O jogo será às 7 horas da noite, 19 horas. Vasco e Botafogo em São Januário, segunda-feira, 19 horas. Já está confirmado, terá a presença das 2 torcidas, né? A PM liberou a presença das 2 torcidas, 95% dos ingressos. Torcida do Vasco, 5% torcida do Botafogo. Então a divisão vai ser mais ou menos 19 mil vascaínos e 1.000 torcedores do Botafogo no estádio São Januário. Jogo na próxima segunda-feira e com toda certeza vai pegar fogo, né? O Botafogo aí pressionado, né? Vem de alguns resultados negativos, né, no campeonato, apesar de ser o líder ainda, enfim, mas já viu a distância diminuir bastante, vai pressionado para esse jogo contra o Vasco, e para o Vasco, mais uma vez, jogo de vida ou morte, né? O Vasco vai ter que ganhar de todo jeito, ainda mais dependendo do resultado contra o Cuiabá na quinta-feira. O Vasco que, contra o Cuiabá na quinta-feira, não terá a presença de Verratti. Verratti foi expulso, né? Uma expulsão
que o Verratti reclamou bastante, inclusive, né? O Verratti publicou nas redes sociais ali um texto, né? Reclamando ali, ele compartilhou o lance da imagem e publicou dizendo que era um absurdo, mais uma vez contra nós, porém lutaremos até o fim contra tudo e contra todos. Então o Verratti reclamando da expulsão. Enfim, uma expulsão controversa. Eu acho que o juiz foi rigoroso demais com o Verratti, mas não acho que tenha sido um absurdo também a expulsão dele. Eu acho que ele correu o risco quando ele sobe ali com o braço levantado, apesar de não ter acertado o rosto, né, do jogador do Goiás, mas enfim, ali na rapidez do movimento, o árbitro pode ter interpretado dessa forma. E como foi o segundo cartão amarelo, não tinha possibilidade de chamar o VAR, né? O VAR só chama quando é o vermelho direto. O segundo amarelo já era, né? Então não teve como o VAR interferir nessa situação. Mas o Verratti reclamou bastante aí dessa situação, tá fora do jogo contra o Cuiabá, e Sebastian Ferreira deve ser o titular do Vasco na partida contra o Cuiabá. O Sebastian Ferreira, que não marca um golzinho há mais de um ano, vai ter que desencantar, meu amigo, nesse jogo aí contra a equipe do Cuiabá. O Cuiabá que não terá o goleiro Walter, né, de desfalque importantíssimo aí da equipe do Cuiabá, titular e capitão, né, da equipe cuiabana, tá de fora desse jogo também o Walter. Então o Vasco sem o seu atacante e o Cuiabá sem o seu goleiro. A gente vai ter que acionar aí o protocolo Sebastian Ferreira e torcer para ele achar esse golzinho salvador, né? Pelo menos um golzinho, né, Sebastian? Um golzinho para mostrar a que veio aqui no Rio de Janeiro. Um golzinho. Você faz esse golzinho, o Vasco ganha de 1-0, sua passagem já valeu a pena, né, aqui no Vasco da Gama. Bom, a gente tem uma boa notícia em relação a Verratti e Paulinho, né? Porque tinha uma dúvida, como os dois foram expulsos, levando 2 amarelos, né? O primeiro amarelo, o segundo amarelo, expulsão. Como os dois foram expulsos dessa forma, surgiu a informação que os dois ficariam pendurados, né? Contariam como 2 cartões amarelos. Então cumpririam suspensão e ficariam pendurados. Caso levasse mais um amarelo, ficaria de fora da próxima rodada. Bom, a informação do companheiro Wellington Campos, que, enfim, tem bastante conhecimento em STJD, CBF, etc e tal, a informação dele é que Verratti e Paulinho não estão pendurados. Quando o atleta toma 2 cartões amarelos e o cartão vermelho, os amarelos são anulados. Conta somente o cartão vermelho. Então, é uma excelente notícia, né? O Paulinho, que volta para esse jogo aí contra a equipe do Cuiabá, não está pendurado. Se ele levar o amarelo, ele vai poder jogar contra o Botafogo. E o Verratti cumpre suspensão contra a equipe do Cuiabá e pode voltar com os cartões zerados, né, no jogo contra o Botafogo. Então, informação muito, muito, muito importante. E muito boa, né? Porque, enfim, perder esses jogadores aí por outra rodada seria muito complicado. Para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar sobre o zagueiro Maicon, né? O Maicon que, mais uma vez, fez uma boa partida. Inclusive, o Vasco só leva o gol após a saída do Maicon, né? Acho que se ele estivesse em campo, o Vasco não teria levado o gol. E o Maicon entrou na seleção da 30ª rodada da Bola de Prata da ESPN, né? Foi eleito o melhor zagueiro da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Maicon que vem em grande evolução e ganhou essa vaga de titular no Vasco. Enfim, eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!